O tema sugestivo para esta festa, que já foi pregado sábado de manhã, sábado à noite, e também será pregado hoje, é Lucas capítulo 18, versículo de número 8, que diz assim. Se você quiser abrir sua Bíblia, mesmo sentado, né? Ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Vamos abrir o nosso coração para compreender a palavra de Deus. O texto diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É um tema em que o nosso mestre mesmo expressou esse sentimento. E essas palavras de achar fé na terra não é apenas uma retórica, palavras bonitas, bem colocadas, de quem sabe falar. Não, aqui ele está procurando despertar o coração da igreja a se fortalecer cada vez mais na fé. Aleluia! E é nesse sentido, e é nesse caminho que a gente vai procurar, de alguma forma, compreender o texto e o que ele tem a falar conosco esta noite, em nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus estava contando uma parábola. Parábolas são histórias verdadeiras ou criadas para trazer um sentido espiritual. E Jesus então conta esta parábola de um juiz que não temia a Deus, era iníquo, e nem aos homens também ele temia. Mas havia uma viúva, e essa viúva tinha uma causa, e ela então foi a esse juiz, e demorou muito essa causa, mas ela foi persistente, não desistiu. Esse juiz, que não temia a Deus nem os homens, ele atendeu o pedido dessa mulher, porque ele achava que, para que ela não viesse depois lhe importunar novamente. Nesse texto existem algumas representações que a gente precisa ter conhecimento dele, porque na verdade quem representa essa viúva, quem representa esse juiz iníquo, e quem representa os seus acusadores, os que estavam lutando contra essa viúva para tomar alguma coisa, para perseguir. Certo é que ela queria justiça, ela queria que fizesse justiça na sua causa. É assim que todos nós fazemos quando procuramos a justiça. Nós queremos que resolva a nossa causa, que a gente possa reaver aquilo que na verdade é nosso. Podemos então dizer que no texto esta viúva representa a nação de Israel. E por que o texto diz que ela era viúva? Porque na verdade essa nação, ela perdeu o seu maior bem, o seu cônjuge, o seu marido, que era a liberdade, que era o que a honrava, era o que a permitia ter na sociedade um lugar dentre todas as mulheres, de bem e de verdade. Então o Senhor Jesus a trata de viúva porque fala da nação de Israel. Então, e quem eram os seus perseguidores? Era Roma, que até então dominava a nação de Israel e fazia toda a nação de escrava. Eles tinham domínio sobre toda a nação. E ele conta essa parábola porque o anseio da nação de Israel era ficar livre das mãos dos romanos. E nessa mesma época havia muitos levantes, e muitos estavam presos, encarcerados por causa dos levantes, para se tornarem livres da mão dos romanos. E Jesus então procura mostrar para eles que a verdadeira liberdade que um homem pode ter ou precisa ter é o homem interior, a sua fé, é o homem mudado, transformado, vivificado, aleluia, nascido de novo da água e do Espírito. É esse homem que o
Senhor veio trabalhar, agir, mesmo sendo prisioneiro, o homem ele pode ser livre para Deus, ele pode ter liberdade diante de Deus, e ninguém pode impedir esse homem, essa mulher, de adorar o Criador, mesmo estando preso, sendo escravo, ele pode adorar a Deus, aleluia. Então ele também procura mostrar que a nação, se procurasse verdadeiramente o seu Salvador, que era Jesus, que ali estava dando a receita para a vitória deles, eles seriam livres, teriam vitória e ficariam livres da mão dos romanos. Esse é um fundo histórico para a gente poder ter uma boa compreensão do que se trata. Todavia, o texto fala de iniquidade e de fé. Como poder viver numa sociedade iníqua e exercendo a nossa fé. Jesus também procura mostrar que nós, como servos de Deus, mesmo diante da iniquidade avançando, sobrepondo muitas vezes a justiça, nós não podemos desanimar e perder a nossa fé de forma alguma, em nome do Senhor Jesus. Mas o tema para nós hoje, que fala sobre a fé que permanece até o fim, essa é chamada de fé perseverante, que vai até o fim. Então, Jesus conta essa história para trazer uma verdade a toda a nação, mas também o que nós hoje podemos aprender com esse texto glorioso para as nossas vidas. E que lições a gente pode tirar para nós, útil para o nosso viver diário? É que nós vamos aprender um pouco esta noite. Porque Jesus estava querendo dizer também que para os últimos tempos, a fé verdadeira seria coisa raríssima de se encontrar. É isso que ele está querendo dizer. Um certo pastor de renome no Brasil, eu assisti no ensino dele, ele disse, falando sobre a volta do Senhor, ele falou algo muito interessante. Ele disse que quando Jesus veio para fazer a obra redentora, ele viu que as pedras eram pedras, que a água era água, que o fogo era o fogo, que o céu era céu. Mas quando ele voltar, ele vai achar as mesmas coisas? Sim, ele vai achar pedra é pedra, e que a água é água, e que o céu é o céu. Mas será que a fé que ele implantou será a mesma em todos os corações? Será que ele vai achar fé na terra quando ele voltar? Aleluia. Então nós precisamos reaver também os nossos valores, os nossos conceitos, fé firme e confiante em Deus, mesmo diante das injustiças e muitas vezes diante do silêncio de Deus. Quando a gente clama, pede e não há resposta, parece que o céu ele se fecha e as nossas indagações e petições não são respondidas. Todavia, mesmo diante do silêncio de Deus, nós não podemos desanimar e nem perder a nossa fé. Precisamos ser persistentes em o nome do Senhor Jesus. No Salmo de número 46, versículo de número 10, ele vai dizer assim, quando o nosso coração estiver assim agitado, ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Sabei e sabemos que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre todos os gentios. Então, o Senhor nosso Deus, Ele pede para que nesses momentos, quando o céu parece que fecha para nós, não adianta ficar andando de um lado para outro, inquieto, desapercebido muitas vezes. Temos que quietar o nosso coração. Aleluia! E lembrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. O tempo de Deus
não é o meu tempo, e o meu tempo não é o tempo de Deus. A minha vontade não é a vontade de Deus, e os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Por isso é que a gente tem que esperar dentro da vontade de Deus. Essa é uma lição gloriosa. Romanos 8:28 vai dizer bem claro para nós: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então não pense que se você perdeu alguma coisa, ou se algo lhe decepcionou nessa vida, que isso é um mal que veio sobre você. Saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então fique tranquilo, porque você é um servo, você é uma serva de Deus, e o tempo certo trará resposta a todas as nossas indagações. Outra lição que nós aprendemos é a fé que confia mesmo sem resposta do céu. Aleluia, Deus! A fé, irmãos, é algo glorioso, porque às vezes nós tomamos a fé como sentimento. Sim, fé também é sentimento. Há momentos em que eu sinto Deus. Tem esse momento? A gente canta, parece que a gente se arrepia todo. É ou não é? O pastor prega e a gente sente que Deus está falando com a gente, está movendo a nossa alma, movendo as águas. Sim, porque fé também é sentimento. A gente sente. Às vezes a gente está na nossa oração e a oração é tão intensa que a gente sente a presença de Deus bem pertinho de nós. Sim, então fé também é sentimento. E quando eu não estou sentindo nada, como é que fica então, pastor? Se fé é sentimento, porque o verdadeiro sentido da fé, Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, o alicerce das coisas que se esperam. Quer dizer que ainda vem. E a prova de fatos que se não enxergam, que se não vê. Então, que vem e que ainda não chegou, que eu ainda não vi. Então fé é coisa futura. Eu aguardo, eu espero. Amém? Então, eu preciso verdadeiramente, mesmo não estando sentindo nada. Inclusive até os teólogos dizem que fizeram uma pergunta: e qual é a prova da existência de Deus? E um disse: é a natureza. Sim, ela prova que Deus existe. Os céus, a terra, o mar, tudo prova a existência de Deus. Porque não foi feito por um acaso, por uma explosão. Não, Deus existe por isso. Mas existem pessoas que mesmo olhando para a natureza, não creem em Deus. Então, qual é a verdadeira prova da existência de Deus? É a nossa fé. Posso não estar sentindo nada, mas eu creio que Ele está aqui, aleluia. Eu creio que Ele é Senhor, aleluia, sobre tudo e sobre todos, que Ele reina, aleluia, e Ele faz como Ele quer. Então, esse momento é que a fé, ela é atiçada, envolvida pelo meu acreditar, pelo meu crer. Fé não tem muito a ver com quantidade, mas com qualidade. Muita fé? Não, tem a ver com qualidade de fé. Fé também tem a ver não com volume de fé, mas com prática. Você pode ter a sua fé como do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes de hortaliça. Mas se nessa pequenina fé você disser a montanha, ergue-te, levanta-te e vai para o outro lado, assim sucederá. É assim que a Bíblia diz. Então isso é fé, aleluia. Precisamos acreditar verdadeiramente, mesmo quando os céus se fecham. Gênesis 41:14. Então mandou chamar José e o fizeram sair do cárcere, e barbeou-se
e mudou as suas roupas e apresentou-se diante de Faraó. Um moço que foi rejeitado pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cova, vendido para uma caravana de ismaelita, chegou no Egito e foi vendido para Potifar. E lá na casa de Potifar, tudo que colocava na mão daquele menino produzia, crescia, se desenvolvia. E a mulher tentou seduzir ele, mas ele correu, fugiu. A mulher mentiu, foi injustiçado dentro da casa de Potifar. Agora jogam ele no cárcere. Quantos de nós, talvez, se passássemos pelo que José passou, teríamos uma vida de trauma? Esse menino é assim por causa da adolescência dele, da meninice dele. Mas não, José sofreu, padeceu. Mas por ele interpretar o sonho do rei, Deus o ergueu e o levantou e tornou José governador de todo o Egito. Por isso, meus amados irmãos, mesmo quando os céus se fecham, espere, aguarde, porque no momento certo Deus vai atuar, como atuou na vida de José. Nós temos também, irmãos, aleluia, se esse juiz injusto atendeu por insistência, quanto mais Deus aos seus filhos, não é verdade? Olha o que diz Mateus 7,11: se vós que sois maus, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então é só pedir com insistência, sem desanimar, sem desistir. A fé verdadeira é aquela que não desiste, mesmo quando as respostas demoram. Aí então em Abacuque 2:4 vai dizer que o justo pela sua fé viverá. Não é a injustiça que vai viver pela fé, é o justo pela sua fé viverá. Nós precisamos, mesmo no meio da injustiça dos tempos presentes, viver pela fé. E viver pela fé, muitas pessoas acham que é ser pobre. Não tem nada a ver com pobreza a fé. Não tem nada a ver com falta de bens. Não tem nada a ver com coisa material. Tem a ver com crença. Tem a ver com persistência. Tem a ver com coragem, com disposição, com alegria, com enfrentamento. Sim. E acreditar verdadeiramente que Deus está com você em todos os momentos. Aleluia. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele, mesmo não vendo qualquer resposta de Deus sobre a sua nação, a injustiça que ela estava tendo, ou a resposta de Deus sobre as suas orações em meio aos males, e depois Deus responde e o revela a ele os males que viriam sobre a sua terra. Mesmo assim ele não desistiu de crer em Deus, e ele entra, aleluia, dizendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Continue orando, mesmo quando o céu parece fechado, continue orando. Se 1 Reis, capítulo 8, versículo 35 e 36 vai dizer: quando os céus se fecharem, ou se fechar, e não haver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra que deste ao teu povo em herança.
Todos nós. A primeira coisa, quando nós enfrentamos uma barreira, uma decepção na vida, logo veio o quê? O abatimento, a tristeza, veio o desânimo. E muitas pessoas se enclausuram, se fecham, não falam mais com ninguém, entram em depressão muitas vezes, ficam estressadas e tantas outras coisas. Mas quando você perceber que isso permeia a sua alma, a primeira coisa que você tem que procurar é a casa de Deus, a igreja, para você buscar a face do Senhor, chorar, orar, buscar com fé, aleluia. Eu creio, como diz as Escrituras, que a resposta virá para a sua vida. Então não se feche, se abra, se entregue aos pés daquele que pode dar solução para a sua situação mais difícil da sua vida. Continue orando, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Existem momentos que a gente rema, mas o vento bate tão forte na vida da gente. Existe um lugar aqui no interior do estado, abaixo de Itacoatiara um pouco, chamado Rio Arari. Então, para você chegar lá nesse Rio Arari, na época da seca, tem um chamado cavado. Aqui os irmãos não sabem, porque não conhecem, não sabem o que é interior, né? Alguém sabe o que é interior aqui? Mas olha só, irmãos, vocês sabem o que é rio? Estou brincando com os irmãos. Mas então lá então, quando vai secando, cria uma correnteza tão grande lá, irmãos, que quase os barcos não conseguem passar, subir para chegar no Rio Amazonas. Mas com muita insistência, eles amarram um cabo de um lado, cabo de outro, e eles vão puxando pela beirada daquele cavado até chegar lá na beira com a máquina funcionando. Isso é persistência, é persistir, aleluia, mesmo quando as circunstâncias muitas vezes são contrárias. Quem sabe você está enfrentando isso? Mas não desista não, peça ajuda, não se feche, peça ajuda do seu pastor, do seu amigo, do seu irmão. Só você não conseguirá, é muito difícil. Por isso a gente precisa da ajuda daquelas pessoas que verdadeiramente têm água para dar de beber. É tão ruim, irmãos, a gente chegar cansado de uma viagem, de um lugar, de um caminho, e não ter uma água para se beber, um poço seco. Assim são pessoas ao seu redor que não tem água para lhe dar de beber. Mas existem pessoas que quando você está passando dificuldade, ele ainda diz assim para você: isso é só o início, só está começando. Só a misericórdia de Deus. Eu digo com o meu irmão lá, né? Está amarrado. Em nome de Jesus. Filipenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. Ah, pastor, agora eu vou de dia e de noite orando. Não. Você vai viver a sua vida normal, vai trabalhar, vai se alimentar, vai dormir, mas você vai entrar em propósito. Marque o seu propósito com Deus, ou na igreja, ou em casa, e busque a face de Deus. Ore cantando, ore andando, ore trabalhando, ore jejuando, ore na casa de Deus, ore em todo lugar. Levante mão santa e sem animosidade, sem ira, e a resposta de Deus virá. Você não pode desistir, meu irmão, minha irmã. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus propósitos, das suas finalidades. Sabe por quê? Porque o adversário sabe as suas conquistas que você tem aí na frente. E o que ele puder fazer para atrapalhar hoje as suas conquistas, ele vai fazer. Mas atice a sua fé na palavra, na oração, no louvor, e derrote esse inimigo, esse adversário, em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4, 6 ao 7 vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Apresente sua causa a Deus, fale,
Assim como você é hábil para falar nas redes sociais, se desenvolver, que faz até textos bonitos, faça assim também com Deus. Use as suas palavras para contar para Deus a sua situação, e Deus ouvirá e lhe trará a resposta. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também aprendemos que Deus trabalha no tempo certo. Ele não se adianta e também não se atrasa. Ele trabalha no tempo certinho. E a gente fica, mas será que mas quando, meu Deus, e agora? Ele nem está lá na frente, ele está agindo ali, naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eclesiastes 3, 1 a 8, ele vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de se alegrar, dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É assim que diz as Escrituras, aleluia. E a gente precisa conhecê-la para que a gente não se desespere diante das nossas aflições. A fé que resiste em tempo de incredulidade é o que nós estamos vivendo. A nossa fé tem resistido em meio a tanta incredulidade desse mundo. Sim, aleluia, sim, é verdade. Porque o amor de muitos esfriará, diz Mateus 24:12. A verdadeira fé é resistente, não é moldada ao mundo, mas é firmada na palavra de Deus. Hebreus 4:12, ele vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, vai dizer assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10:17 vai dizer: de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé que guarda o retorno do Senhor, essa é que é mais importante. A fé que é perseverante e aguarda a volta de Jesus, porque ele disse: quando voltar, porventura achará fé na terra? Então essa é a fé que guarda o retorno do Senhor. A pergunta de Jesus, achará fé na terra, aponta para a sua segunda vinda. Ele procura o povo fiel, perseverante e vigilante. Lucas 12:37 vai dizer: bem-aventurado, olha, aquele servo quem o Senhor, quando vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e o fará sentar à mesa, e chegando o servirá. O final de toda a nossa luta é desfrutar de delícias. O final de toda a nossa tribulação e sofrimento e resistir ao mal é sentar-se à mesa com o Senhor. Hoje aqui nós servimos a mesa, mas naquele dia nas mansões celestes a Bíblia diz que é Ele
que vai nos servir, vai estar lá junto conosco, ele nos servir. Mateus 24, 42 vai dizer: vigiai, pois, por quê? Não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, o vosso Senhor, há de vir. Não sabemos o dia e nem a hora em que ele há de vir. Muitos já fizeram prognósticos. Vai vir no dia 12 de dezembro do ano de 1800. Já passou. E outros se atreveram mais para esse tempo agora. E existiu igreja até que foram dizimadas por causa desses prognósticos. Mas a Bíblia está dizendo: não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. Tito 2,13 vai dizer: guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé verdadeira, aleluia, aguarda o Senhor com esperança e pureza. Quem tem essa esperança em si mesmo purifica-se, assim como ele é puro. Os nossos olhos, nossa mente, os nossos sentidos, como ouvir, tato, audição, visão, olfato, eles precisam servir como filtros que nós utilizamos para filtrar a água, onde por ali ficam todas as impurezas naquele filtro, e lá embaixo só cai água pura. Se você for aqui na BR 174, você vai achar fontes de águas cristalinas, né? Que rios até, que você enxerga tudo belamente lá no fundo, de tão pura que é a água, e comprovada que é água mineral, que é água pura, sem qualquer tipo de impureza. Assim nossos sentidos para com Deus devem filtrar todo tipo de iniquidades e males que possam existir nessa terra, para que não penetrem em nossa alma e nossa vida, contamine nosso corpo, e o Senhor nos rejeite por isso. Precisamos estar puros, preparados para o dia do encontro com o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança de si mesmo se purifica, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Viva a cada dia como se Cristo voltasse hoje. Lucas 12, 35 a 36 ele diz: estejam todos cingidos com os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Precisamos estar prontos, porque a qualquer momento ele pode voltar para buscar a sua igreja. A trombeta vai soar e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. É essa esperança que precisa estar viva, acesa no coração de todo crente. Oh, aleluia. 1 João 3,3 vai dizer: e qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Hoje, o que mais afeta as pessoas são as palavras. Eu às vezes não concordo muito quando alguém diz que essa geração é a geração do mimimi, que qualquer coisa que fala já fica logo. Mas a gente também precisa entender o contexto do tempo em que vivemos, do imediatismo, da tecnologia que avança sorrateiramente, das mães que são obrigadas a trabalhar e deixar os seus filhos com pessoas, e o pai também, e muitas vezes não acompanha o crescimento de seus filhos. Todas essas coisas nós precisamos ter atenção. Um tempo tão difícil que muitas vezes tudo que nos falam mexe aqui no nosso coração, e a gente fica logo aborrecido, chateado, emburrado, e a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer. Mas nós precisamos tomar como exemplo os grandes homens e mulheres de Deus, que mesmo sendo insultado, a mulher Sirofenícia, que Jesus chamou ela de cachorrinha. Olha, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorros, aos cachorrinhos. Ela disse: mas meu Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa.
donos. Ele olha e diz: grande é a tua fé, mulher. Não se abale com as palavras. Repeta isso ao ouvir. Permita que o Espírito Santo de Deus mude isso na sua vida. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus, os dois caminhando, e Jesus chega e acompanha eles. Estavam fugindo do culto eles, viu? Era para estar em Jerusalém adorando, mas preferiram andar os 9 quilômetros para chegar até a sua terra. E Jesus entra no caminho e diz: o que vocês estão falando disso? Olha, tu não sabe? Tu és o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias? Mas eu não sei. Ora, a respeito de Jesus de Nazareno, que homem poderoso em obras, e que os nossos irmãos mataram ele. Tu não está sabendo, não? Se honestos e tardos de coração para crer em tudo que diz as Escrituras. E abriu as Escrituras como se um livro estivesse abrindo, e pregou e relembrou eles tudo das Escrituras, do que falava sobre Jesus. E o texto diz, Mateus 24 em diante, vai dizer que o coração deles ardia, como que uma queimadura arde em seus corações. Mas a palavra foi tão poderosa que não permitiram que Jesus passasse dali. Jesus fez que ia para outro caminho, e eles disseram: mestre, fica conosco, mestre. Mestre, fica conosco, não vai, mestre, entra na nossa casa, aleluia. E eles foram abençoados. Quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. Aleluia. Nossos olhos vão se abrir quando a gente permitir que o Espírito Santo de Deus filtre tudo que se passa nos nossos olhos, o que ouvimos e o que nós vamos falar também precisa ser filtrado tudo, e o nosso coração ser mais fortalecido diante das palavras ruins, duras, que muitas vezes nós falamos e que muitas vezes nós ouvimos e desabamos. Tem crente que adoece, que entra na rede e não sai mais, acorda tarde porque só pensando naquele problema. Desperta, crente, acorda para te viver, aleluia. Não deixe que as palavras matem os teus sonhos, teus propósitos, tuas finalidades e a tua família. É verdade, aleluia. Você precisa atiçar a sua fé. Sabe por que a fé de muitos crentes morre? Levíticos 6, 12 e 13, se eu não estou enganado, diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Se o fogo se apagar, meu irmão, não tem comida, não tem sacrifício, aí esfria tudo. Jogue a lenha. Jogue a lenha no fogo. A natureza humana precisa ir para o fogo do Espírito Santo de Deus para ser atiçada, queimada, aleluia. Para que sempre esteja atiçada a sua fé, para que ele não seja considerado como um crente mimimi. Já vou encerrar, meus irmãos, estou passando alguns minutos. Mas eu posso fazer dizer como disse o irmão lá no interior: a receba. E para concluir, não basta começar crendo, nós precisamos terminar crendo. Não adianta eu receber tudo com alegria, mas na metade da minha jornada eu deixo a minha alegria ir embora e perco a minha bênção, a minha vitória. O segredo está em ser perseverante como esta mulher, esta viúva que foi perseverante e conseguiu receber a sua bênção, a sua vitória, mesmo diante da iniquidade daquele juiz. Ela recebeu a bênção dela. Podemos também hoje receber a nossa bênção. E vamos ficar de pé. Agora eu vou encerrar mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você vai olhar para o seu irmão e colocar a mão no ombro do seu irmão. O que puder fazer isso, tá? Até das crianças. Coloca só uma mão aí no ombro do seu irmão. E você vai dizer para ele assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. A coroa da vida. Diga comigo de novo.
Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Comece e termine a sua jornada. Que Deus em Cristo nos abençoe, fortaleça o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos sonhos, nossos propósitos. Quantos aqui já permitiram que seus sonhos desabassem, morressem, se perdessem seus sonhos pelo caminho, por causa das decepções das palavras e que a fé esfriou? Mas antes eu quero saber se tem alguém para aceitar Jesus esta noite. Vem aqui agora, eu quero orar em seu favor. Tem alguém para Jesus esta noite? Vem agora, eu quero fazer uma oração em seu favor, porque logo após eu quero fazer uma oração diferente com os irmãos. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para se reconciliar essa noite? Quer vir aqui agora? Quer dar o privilégio de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver eternamente, seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro e ficar aguardando o dia do arrebatamento da igreja, a igreja mítica do Senhor dos Ares? Alguém para aceitar Jesus como Salvador? Vem agora. Eu quero impetrar esta oração em seu favor. Vem agora, vem, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus vai abrir as portas para você hoje. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu estava doente, tinha feito uma cirurgia nas Forças Armadas e não deu certo. Mas no dia que eu aceitei Jesus como Salvador, eu fui curado. Deus me deu a cura, a libertação. Aleluia. Tem alguém para Jesus, para receber a vitória? E esse ano agora eu quero, se Jesus não voltar até lá, e se eu não morrer, então eu estarei inteirando, completando 40 anos de crente e também 40 anos de casado. Casei novo convertido. Tem alguém para Jesus? Vem aqui agora. Quero orar em seu favor. Não tem? Muito bem. Marque bem essa data hoje. 9 de novembro. Coloque lá no seu caderninho, porque eu vou pedir essa data para você. Tá bom? Mesmo sendo crente, ela sente no coração o desejo de aceitar Jesus como Salvador, de marcar essa data. É hoje o dia em que eu entendi a tua palavra, Senhor, e me volto para ti. Mais ou menos, é a filha do irmão Eliandro. Mas teu nome é muito complicado para eu gravar, mas eu vou acertar, acredito. Nos 25 anos da igreja, verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Vem agora. Confirme a bênção e a vitória da sua vida. Vamos orar por ela e depois estarei orando pelos nossos irmãos. Esperando Deus eterno, Pai, em cuja presença nos encontramos esta noite. Aqui está, Senhor, esta criança aos teus pés, que reconhece ao Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve seu nome no livro da vida, no Cordeiro, para que ela possa ter o direito a entrar na cidade santa pelas portas do dia em que tu voltares, meu Pai. E também livra ela de todos os vales e dá aos seus pais a capacidade para instruir no caminho da justiça e no caminho do bem. Fica com ela, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quantos querem receber a oração da fé? Que essa palavra falou profundamente com você, e você sente que esse é o momento que você tem para reaver os seus valores? Eu quero fazer essa oração por você. Vem aqui agora. E não há necessidade de ficar de joelho, tá bom? Você vem, fica em pé aqui, e eu vou estar levantando as mãos e orando em seu favor esta noite. Logo em seguida, a gente vai estar encerrando. Quantos querem receber a oração da fé? Confirmar isso na sua vida. É a irmã de Natan, a irmã Betânia. Ela passou por uma cirurgia e creio que o Senhor pode restaurá-la hoje. Mais alguém? Não? Amém. Não tenha vergonha. Se é para ter vitória, não deixe para depois. Esse é o momento. Seus valores, sua vida, seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, palavras profundas que lhe feriram e que está aí no seu coração, mas que hoje o Senhor quer libertar você desse sentimento ruim e
e fazer reaver a sua vida novamente. Aleluia. E atiçar a sua fé, reaver sua fé na presença de Deus. Aleluia. Quantos mais? Podem chegar mais para cá, irmãos. Aí, isso. Bem, eu creio que tem mais irmãos aí que ficam assim meio acanhados, mas não sei quem não. É para ter vitória? Venha. Dizem que em cavalo dado não se olha os dentes, né? É para receber bênção. Vem em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará maravilhas na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Olha só, tá vendo como é que Deus faz? É Deus restaurando hoje, no dia 25, ou melhor, nos 25 anos da Boa Natal, congregação da Boa Natal. Enquanto você ainda vem aqui, eu já vou estar levantando a minha mão e intercedendo pelos nossos irmãos que aqui estão na frente. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos na noite deste dia, Senhor. Aqui está, meu Pai, os teus filhos perante o altar da esperança e da confiança, que verdadeiramente vieram aqui com fé e quer reaver seus valores hoje. Aleluia. Trata, Senhor, trabalha poderosamente nos corações. E se alguma influência do mal, alguma força do mal maligna que luta contra o teu servo, contra a tua serva, seja agora desfeita na autoridade do nome do Senhor Jesus e concede a bênção e a vitória. Se foi perda, em nome de Jesus, não permite, Senhor, que essas perdas venham, meu Pai, mergulhar, fazer perder os seus sonhos, seus propósitos e as suas finalidades. Mas vem a ver hoje, ressuscita hoje, Senhor, a sua vocação na tua presença, o desejo de te servir, de te amar e de te adorar. Quebra toda a raiz de amargura do coração, todo sentimento ruim, seja agora desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus, e concede vitória à tua igreja, ao teu povo que aqui está. Quantos demais que não vieram, mas também, Senhor, estão aí desejosos por uma bênção, confirma a vitória hoje também, meu Pai. Eu te peço, de toda a tua igreja, de todo o teu povo, Senhor, assim concretiza seus sonhos, seus projetos e seus propósitos e as suas finalidades, e permita de reaver os valores que foram tirados de si, em nome de Jesus. E conte a bênção. Essa é a minha oração de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, nessa noite Deus tem falado conosco, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de distribuir entre nós, chegou por último, irmão Ivo. Irmão, seja bem-vindo na paz do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente. É uma honra receber aqui, amém? Glória a Deus, fica na paz. Glória a Jesus. Agradecer nosso músico, abençoado nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jonas, irmão Júnior, que está nos ajudando, irmão Gleison. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente cada um deles. Irmão Jonas, não só músico, mas qualquer que trabalhe dentro da igreja, ele está pronto a fazer. Glória a Deus. Também na pessoa da diaconisa Nathalie, Regina Moral, também com as outras irmãs, né? Que Deus possa abençoar grandemente, né? Foi luta, foi dificuldade. Me lembro que quarta-feira, penúltimo ensaio, ensaiamos aqui, e quando foi meia-noite, a Angela foi para o hospital passando mal, saiu de madrugada. Na quinta-feira, o jovem que estava ensaiando para entrar com a bandeira e também solar o hino, passou mal à noite, quinta-feira, e foi internado e foi operado ontem, da perna, que estava com problema na perna. Então são lutas e dificuldades. O evangelista falou que a esposa não veio porque estava
não estava passando bem hoje na sua casa. Então, as lutas, irmãos, a dificuldade que, aleluia, o inimigo coloca nas nossas vidas, né, para travar a nossa fé, mas a nossa fé está firmada em Jesus. Não podemos parar. Também, irmão Sansão. Irmão Sansão é um porteiro que tem nos ajudado grandemente na obra do Senhor nosso Deus. As professoras da escola dominical, a irmã Flávia, que toma conta das crianças, a irmã Débora também, que dá aula para as crianças pela manhã. Muitas crianças aqui, aleluia, os pais não congregam aqui, mas elas têm trabalhado com elas, ensinado a palavra de Deus, que é o mais importante, aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a bússola que vai nos levar ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E todos, irmãos, de maneira especial, todos membros congregados da igreja e os nossos visitantes que possam ser grandemente abençoados por Deus. E aqui as portas estão sempre abertas, aleluia. E você entrando aqui, você vai ouvir a palavra de Deus, porque ela quer poder e salvação para todo aquele que crê. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar grandemente. Nós já vamos encerrar, já passamos do horário, mas nós estamos na casa de Deus. Não podemos nos apressar para sair da presença do nosso Deus. O nosso pastor vai estar encerrando, orando nessa oportunidade. E após a oração, você pode subir para tomar alguma coisa, nem que seja um copo de guaraná. Amém? São convidados. Nesta oração, a gente também vai orar pela refeição, que tiver por lá, para nos oferecer. Em seguida, o evangelista Oswaldo vai estar impetrando a bênção apostólica. Ó Senhor, muito obrigado por esse culto tão deleitoso na Tua presença. Não somente por hoje, Senhor, mas pelo sábado também, pelas bênçãos que aqui o Senhor derramou nesta congregação, por todo o trabalho, empenho e esforço de toda a Tua igreja, pelas almas que aqui chegaram aos Teus pés e pelos livramentos que o Senhor tem dado aos Teus filhos desta congregação, pelo esforço e empenho aqui, Senhor, dispensado a esta igreja, por todos os nossos visitantes que vieram de longe e os que vieram de perto. Abençoa, Senhor, e guarda, livra de todo o mal pelo caminho por onde vai passar, e concede-nos um decorrer de semana abençoadíssimo nas Tuas mãos, cheio da Tua graça e do Teu favor. É a minha oração de fé. Vamos todos dizer antes da bênção apostólica: parabéns, congregação da Rua Natal, pelos 25 anos. Vamos lá? Parabéns, congregação da Rua Natal, pelos 25 anos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém. Glória a Deus. Irmãos, também esqueci da minha esposa, que foi uma lutadora, aleluia, para fazer o melhor para o nosso Deus. Se esforçou, trabalhou demais, né? Aleluia, mas a recompensa ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus.